acadêmico de jornalismo e radialista. Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Começa agora o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, vamos debater a questão da notícia no rádio. Eu sou Laura Gross. E eu, Ezequiel Dalbello. A regulamentação do radialista como profissão é antiga, de 1978. A obrigatoriedade que é recente, veio há uns 4 ou 5 anos. Desde então, os jornalistas têm de ser radialistas para poderem trabalhar no rádio. Quem determinou isso foi a DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Jornalistas por formação não têm o direito de exercer a função de locutor e narrador sem o curso de radialista. Enquanto isso, pessoas que fazem o curso de 6 meses transmitem as notícias sem nenhum conhecimento jornalístico. Será que basta? Para esclarecer esta dúvida, estamos aqui no estúdio com Fabiano Oliveira, acadêmico de jornalismo e radialista da Rádio Atlântida, Guilherme Zanini, jornalista da Rádio Gaúcha, Ogair França, radialista da Rádio Imembuí, e Guilherme Calcin, formado em jornalismo e que não possui o curso de radialista. A pergunta base ao nosso debate de hoje é: o que você pensa sobre o jornalista que fez 4 anos de graduação e não pode atuar frente aos microfones do rádio? Fabiano, boa noite. A gente gostaria de saber o que você tem a dizer sobre isso. Bom, minha primeira fala é justamente no sentido de dizer que eu considero importantes as duas habilitações. Acredito que uma pode complementar a outra, inclusive, tendo em vista que no curso de rádio tu aprende muito mais as técnicas para impostação de voz, para colocação de voz. E no curso de jornalismo, tu aprende muito mais de que forma vai apurar uma notícia, como construir um jornal em rádio. Enfim, acredito que os dois podem ser complementares. Ao mesmo tempo em que percebo que realmente é uma situação bastante delicada a partir do momento em que um estudante de jornalismo passa os 4 anos dentro da academia, sem ter a convicção de que logo em seguida vai poder continuar trabalhando em rádio sem ter feito o curso. E aqui vai uma pequena crítica à academia. Nos cursos de jornalismo, não necessariamente se ensina o que o curso de rádio coloca na sua grade, que é a questão da impostação de voz. Quais são os 3 principais pilares para uma boa locução? Pausa, velocidade e volume. As 3 juntas dão, então, a interpretação adequada. Acredito que a faculdade, a academia, se preocupa muito mais na construção do jornalismo em si. De que forma, qual é o tamanho adequado para um programa de rádio, quantas palavras, como é que é a lauda, e não necessariamente questões técnicas do rádio, que também são bem importantes para levar essa informação que antes foi bem feita para a audiência. Guilherme Zanini, boa noite. Boa noite. Qual que é a sua visão sobre isso, Guilherme? A exemplo do que o Fabiano está falando, eu tenho um ponto de vista semelhante. Eu sou um pouco contra essa questão taxativa, assim, de isso não pode, aquilo é obrigatório. Eu acho que tem que ter um entendimento, um bom senso entre as categorias. Veja bem, o cidadão passa lá 4 anos numa academia, alguns passam 5 anos numa academia, e é complicado mesmo, aquela frustração que existe de uma pessoa sair, pegar o seu diploma de graduado em jornalismo, como um comunicólogo, e não poder exercer a profissão de maneira plena tão logo saia da faculdade. Então eu acredito que essa questão do diploma de jornalista, ele permite sim que o profissional seja um noticiarista de rádio. Eu sou contra a obrigatoriedade de que esse profissional, torno a dizer, redator, e que vá ao microfone para colocar suas reportagens no ar, que esse profissional seja obrigado a ter um diploma de radialista. Então, eu acredito que a graduação acadêmica de jornalismo plena, que eu acredito que seja ofertado tanto aqui no Centro Universitário Franciscano quanto na UFSM e em outras universidades aqui do estado, essa graduação plena eu acho que permite que ele seja jornalista de rádio. No entanto, eu concordo que deva existir, sim, uma regulamentação para que o profissional de rádio ele possa trabalhar com entretenimento, que ele possa, enfim, fazer da voz um instrumento. Eu acho que às vezes tem se faz uma confusão entre o uso da voz e a informação que é passada. Então, acho que eu concordo com o Fabiano que a técnica tem que ser realmente
trabalhada em um curso posterior à graduação de jornalismo, porque isso não é oferecido em grade curricular de jornalismo. Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso entre os sindicatos. Eu acredito que o sindicato dos radialistas, ele é um pouco irredutível em alguma coisa. Eu acho que existe um pouco de reserva de mercado nisso também, sabe? Que é um assunto que às vezes não é tocado, mas que eu acredito que exista um pouco de reserva de mercado. Esse não pode invadir o que a gente está fazendo e vice-versa. Eu acredito que somos todos comunicólogos. Eu, por exemplo, eu fiz o curso de rádio antes de fazer a faculdade de jornalismo, porque naquela época, eu gostaria de trabalhar em rádio de entretenimento. Estou falando de 10 anos atrás. No ano seguinte, eu passei no vestibular para jornalismo, porque eu pensei, não, eu gostaria de ir também, de ampliar meu leque para outras áreas. Então, eu acredito que tem que ter um bom senso também entre os sindicatos que regulamentam isso. Bom, e Ogair França, boa noite. Até que ponto a formação jornalística ela pode influenciar na formação transmitida no rádio? Bem, eu inclusive falei com você, eu me coloco muito contrário a essas decisões, como você falou. Eu acredito que o sindicato, né, ele está se intrometendo em alguma área que não deve se intrometer. Eu sou a favor, né, pela experiência que tenho, de que todo aquele que faz jornalismo, ele tem que se ocupar dentro da sua empresa em fazer tudo. Porque o principal ele faz. O principal ele tem que é a formação acadêmica. Né? Porque a maioria dos locutores não tem formação acadêmica. Tem boa voz, tem uma boa dicção, sabe ler bem, mas não tem essa formação que tem o jornalista. Portanto, eu sou a favor, né, de que ele ocupe esse espaço, não só como redator de programas, como redator de notícias, mas que ele vá ao microfone e coloque no ar também, porque ele tem uma formação acadêmica que os outros não têm. O que acontece? O sindicato, ele é muito reservado nas suas decisões e ele só vai decidir a seu favor. Porque você faz o curso, entra dinheiro no caixa. Essa é a grande verdade. Então, nós temos que trabalhar para essa meninada que está fazendo jornalismo na Unifra, na UFSM, que tem esse espaço para que venha ocupar, que é de direito de todos, porque, afinal de contas, o principal você tem, que é a formação acadêmica. Bem, nós estamos aqui também com o Guilherme, que é formado em jornalismo, mas ele não possui o curso de radialista. Guilherme, boa noite. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Laura. Boa noite aos amigos debatedores. Exatamente, eu não tenho curso de rádio jornalismo, curso de rádio. Me formei, sou formado desde janeiro deste ano aqui pelo Centro Universitário Franciscano. E eu acho que a minha vida, e digo que a minha vida dentro da universidade, dentro daqui da Unifra, ela foi de praticamente 3 anos dentro desses estúdios. Fazendo externas, e aí entra externa de geral, externa de polícia em algumas vezes, reportagens boas, outras não tão boas, mas principalmente na área de esporte, que é uma área que eu tenho uma grande afinidade e diria até um certo domínio. E, infelizmente, ao me formar, eu não enfrentei algumas dificuldades, porque eu queria o rádio. Eu não queria estar dentro de uma redação de jornal, não queria estar, até por uma questão de afinidade, na parte de TV. Então, o meu caminho sempre foi, e foi traçado também dentro da universidade, em cima do rádio. E, infelizmente, foi a primeira porta que eu tive fechada, foi a do rádio. Infelizmente, foi a do rádio, por não ter o curso de rádio. Infelizmente, porque a gente passa 4 anos, e os colegas aqui falaram muito bem sobre isso, se passa 4 anos, se tem algumas técnicas, e aí eu concordo muito com o Fabiano, a gente pode entrar numa discussão muito mais acadêmica, da academia mesmo, e de talvez faltar algumas situações de aprendizado dentro das nossas cadeiras. Claro que eu vou falar da Unifra especificamente, mas não sei como é que é na grade da Federal, na grade da Universidade de Pelotas, mas talvez falte algumas coisas para a gente não precisar, talvez, passar por esse curso de rádio e já sair formado da universidade pronto para fazer tanto rádio quanto outra parte do jornalismo. E vocês, Fabiano e Guilherme, vocês por acaso já perderam alguma oportunidade de emprego em função de não ter o curso de radialista antes da academia ou quando vocês estavam procurando emprego, alguma coisa? Olha, eu acho que eu fiz o contrário, eu fiz o curso de rádio antes, né? Então, porque na época, inclusive, coincidentemente, o dial da emissora que eu trabalho hoje era o dial da emissora que eu gostaria de trabalhar na época, que é o 105.7. Na época era uma rádio de entretenimento, a Pop Rock.
e eu participava de um programa semanal lá. E o pessoal do sindicato começou a incomodar, e foi bem na época que abriu a primeira turma. Ou seja, bem como você lembrou agora, o sindicato faz aquela pressão, né? Estava se abrindo um leque para novas oportunidades aqui. Então, foi bem na época que surgiu o curso. Então teve essa coincidência. Eu não tive esse empecilho, Laura, justamente em função de ter feito o curso e ter obtido o diploma de rádio antes de ingressar na faculdade de jornalismo. E foi realmente ouvindo a rádio que te influenciou a fazer esse curso? Sem dúvida. Eu queria trabalhar em rádio, eu sabia que aquilo era um empecilho. O fato de eu não ter o registro. E coincidente é que assim, não tinha o registro aqui em Santa Maria. Como tu obter o registro em Santa Maria? Às vezes vinham turmas da FEPLAN para cá que faziam cursos de fim de semana, uma semana, cursos rápidos assim, para obtenção única e exclusivamente da carteirinha, que chamavam, né? Então, era uma coisa que... Hoje ainda se tem um curso onde se prepara. Eu acho que a situação evoluiu nesse sentido. Antigamente, vinha alguém aqui, ficava um fim de semana... Eu não passei por isso, mas colegas meus relatam que chegavam um fim de semana, onde eram dados alguns módulos ali, e a partir de então, estava apto para trabalhar em rádio. Então, eu acho que a questão evoluiu porque hoje existem cursos de 6 meses, preparatórios, que realmente... Eu, inclusive, já fui professor desses cursos de rádios, a exemplo do Fabiano. Então, eu acho que a coisa evoluiu nesse sentido. Mas eu não tive essa questão justamente por ter entrado antes no curso de rádio do que no de jornalismo. E contigo, Fabiano, como é que foi? Eu tenho 2 colocações para falar aqui. A primeira é que eu ouvia o Guilherme nesse programa em que ele disse que apresentava na 105 Pop Rock lá. Inclusive, um dos melhores filmes que eu já vi na vida foi ele que me deu a dica sem me conhecer ainda. Então, eu tô dizendo ali que eu escutava o Guilherme radialista. E hoje o Guilherme, jornalista e radialista, que eu acompanho o trabalho de perto também na Rádio Gaúcha. Os dois me encantaram. Então acho que é importante colocar isso também. Não necessariamente tu precisa ter o curso de rádio para encantar o teu ouvinte. Até porque nós estamos falando de rádio e não necessariamente de rádio jornalismo. Existe o entretenimento, existe o locutor de rádio também. E um outro posicionamento que eu quero colocar aqui é justamente de que forma é fazer uma provocação para a própria academia. E esse programa se propõe a isso. De que forma a academia se posiciona na tentativa de questionar o curso de rádio. Acho que passa muito pelo que o Guilherme falava antes, que o Calcin falava antes, de se posicionar colocando dentro da sua grade curricular alternativas que se coloquem como subsídios que impeçam ou que permitam que o estudante não precise fazer o curso de rádio, que capacite ele de uma forma que vai além da construção, também na parte técnica. E tu chegou a perder algum emprego em função de não ter o curso de rádio? Como é que foi para te fazer esse curso de rádio? Não, na verdade não, porque eu, a exemplo do Guilherme, comecei fazendo o curso de rádio. Bom, a gente lembra que aos nossos ouvintes que o representante do Sindicato dos Radiojornalistas foi convidado para falar sobre o assunto, mas que ele não pôde estar presente. Então, a gente gostaria também de falar... vocês acham que o curso de radialista ele realmente acrescenta para o conhecimento do jornalista? Só me permite, eu queria só fazer um complemento ao que o Fabiano disse. Claro. Aqui, sem querer interromper, mas eu não, queria apenas pegar a esteira do que o Fabiano disse. Tem uma situação que eu acho que deveria ser colocada em questão também, essa questão que foi questionada, da academia questionar o curso. Eu acredito que também, assim, uma coisa que também atrapalha, enquanto eu fui acadêmico, foi algumas visões preconceituosas que existem dentro da academia para quem trabalha com a prática e vice-versa. Eu acho que aí a gente tem uma questão que realmente acontece. Acadêmicos ortodoxos que não se dobram para os profissionais que de fato fazem a comunicação e vice-versa, profissionais de mercado que são preconceituosos com acadêmicos de fato. Então é só uma questão... Pois é, a gente pode até perguntar isso pro Ogair, se ele, como não sendo formado em jornalismo, se ele por acaso sentiu alguma repressão de alguém, assim, ou preconceito em função de não ter o curso de jornalismo e ser só radialista? Não, eu nunca tive esse tipo de problemas e a minha carreira é uma carreira que, desculpe a falsa modéstia, mas é uma carreira muito bem sucedida. Eu trabalhei em rádios dinâmico, trabalhei na Gaúcha, trabalhei em várias emissoras. E o pessoal de jornalismo que trabalha na Imembuí é uma turma muito aberta, né? E a Imembuí é uma rádio que abre muito espaço para estagiários. A Unifra é campeã de estagiário dentro da Imembuí. E nós lá temos absoluta certeza que não há nenhum tipo de diferenciação
de jornalismo para radialista, lá se trabalha todo mundo, né, em volta de uma coisa só, que é o sucesso da empresa. Agora, em todas as profissões, existe, né? Existe os problemas, existe as desconfianças, né? Existe uma série de coisinhas que a gente mata no peito e vai levando, né? Agora, eu acho que não impede de quem está formado em jornalismo fazer rádio sem ter o seu registro. Por quê? Existe 90 dias que você pode fazer sem estar legalizado no sindicato. Normalmente, a empresa Rádio Membuí, por exemplo, se ela acha que você tem potencial, ela assume a responsabilidade. Isso tem acontecido muito. E depois, vamos ver se dá para fazer o curso ou não dá. Eu ainda volto a falar que o grande problema é o sindicato. Tá? Eu sou a favor de que todos os formandos da Unifra usem o microfone como qualquer um outro. Tá? Todos aqueles que fazem jornalismo, porque tem o principal, né? Que é o curso superior. Eu me lembro que antigamente quem tinha o curso superior, direito e jornalismo, entrava para o microfone diretamente. Então, nós temos que dar esse espaço, tem que abrir esse espaço, as empresas têm que entender e o sindicato também tem que entender. E que a Unifra tem que discutir essa grade. A Unifra tem que discutir. A Unifra é a responsável para abrir essa discussão com o sindicato, chamar o sindicato e abrir essa grade. Ó, nós temos que acertar esse lado, porque os nossos alunos precisam ter os espaços. Não, eu complementando, concordo plenamente, e eu acredito que quantos profissionais, quantos talentos se frustram e deixam de estar nos comunicando todos os dias, deixam de ser uma mão de obra de qualidade, como Santa Maria tem uma tradição em rádio. Hoje, eu e o Fabiano, a gente estava fazendo um cálculo lá na RBS, a primeira Atlântida do interior do estado foi em Santa Maria, a primeira Rádio Gaúcha do interior do estado foi em Santa Maria. Então, isso é um motivo de orgulho para nós, que nós que somos santamarienses, né, somos profissionais de excelência, acredito, em comunicação de rádio. Quantos talentos não foram perdidos justamente por causa desse tipo de imbróglio que existe, né? E mais do que isso, acredito que a partir do momento em que o estudante tem isso dentro da academia, ele sai ainda mais preparado e também mais convicto de que está preparado para encarar o mercado de trabalho, sai mais confiante para encarar o mercado de trabalho. Pois é, essa era a nossa próxima pergunta para vocês, né? Para saber se vocês se sentiriam aptos a trabalhar no rádio, a ser comunicadores do rádio sem ter o curso de radialista. Apesar de o Fabiano já ter comentado que algumas técnicas faltam no nosso curso, o Guilherme também, o Zanini, mas assim, o que vocês agora pensam sobre isso se não tivessem o curso? Assim, vocês estão saindo agora da academia, como seria para trabalhar no rádio? Olha, eu vou falar por mim primeiro, desculpa, Fabiano. Eu estaria completamente apto e não quero me achar de forma alguma, até porque eu fiz muito, e o Fabiano acompanhou, a professora Aura e tantos outros, fiz muito isso aqui na Unifra. Então, muito rádio eu aprendi aqui. Eu acho que saí daqui, eu tive a porta fechada na Rádio Gazeta, em Santa Cruz do Sul. Eu teria a opção dos 90 dias, só que daí eu não iria receber um salário, nem de radialista, nem de jornalista, no caso eu já formado, eu iria receber um salário de estagiário para morar longe da minha cidade, que é a atual Santa Maria. Então, para mim, não servia. Então, por isso que eu me senti com uma porta fechada. Acredito que eu estaria completamente apto. Hoje eu faço algumas inserções dentro da Rádio Santamariense, no programa do Marcos, às 14 horas, falando de esporte, e participei de 2, 3 jornadas esportivas com a Rádio Santamariense. Completamente apto. E recebi elogios de grandes comunicadores, Marione Guarani de Melo, do Vicente Bisonho, de tantos outros. Tu fez o curso de rádio? Eu disse, não fiz o curso de rádio. Sou formado apenas em jornalismo. Então vai fazer esse teu curso de rádio, porque tu tem que trabalhar no rádio. Sai dessa redação que tu tá trancado todos os dias e vai trabalhar com rádio. Mas, infelizmente, por tempo hoje, trabalhando é muito mais difícil. Não é nem questão financeira, é muito mais de tempo mesmo. Nem sei como é que se tem hoje, tá aberto as inscrições pro curso, mas é muito mais de tempo
para fazer esse curso e para voltar a exercer. É um grande sonho. E o objetivo que eu coloquei na minha carreira de jornalista era sair da Unifra. E daí, Zanini, eu que sou muito fã do Nando Grossi, fiz o meu TFG em cima do Nando Grossi, escuto todas as jornadas esportivas da Gaúcha, era de, em 3 anos, eu estar na Rádio Gaúcha. Ah, Guilherme é louco. Pode ser louco, mas acho que tem que botar objetivos. E talvez esse objetivo eu passe 1 ano. Vai me faltar 2 anos só para me conquistar o meu objetivo de estar na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, trabalhando nas jornadas esportivas. Infelizmente, porque eu não tenho curso. Mas vou ter que correr atrás disso. Mas estaria completamente apto. Se amanhã o pessoal da Gaúcha de Porto Alegre, ou tu me ligasse, Guilherme, vem trabalhar conosco, eu estaria pronto. Completamente pronto. E sem falsa modéstia. E a gente queria saber também da questão sobre a notícia, como que ela é transmitida, né? Que muitas vezes os radialistas, empregados, locutores, narradores, por vezes repórteres nas rádios, eles não têm essa formação jornalística e a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que essa notícia ela pode ser comprometida, a informação ela pode não vir totalmente trabalhada, naquela questão jornalística propriamente dita, na produção da notícia, se isso pode acabar comprometendo a informação, uma vez que o radialista não tem essa formação acadêmica em jornalismo. Não tenho dúvida que pode ocorrer em determinado momento uma notícia que vai chegar para o locutor ou que ele mesmo tenha construído, caso não tenha o curso de rádio, e que ela não esteja uma notícia de excelência. Não tenho dúvida disso. Mas aí eu já coloco como uma questão que não envolve necessariamente o profissional de rádio. Dito que ele pode sim ser o locutor dessa notícia, caso não tenha o curso de jornalismo, mas que por trás dele trabalha uma equipe capaz de formar, de apurar uma notícia e levar para ele uma informação que vai chegar até o ouvinte de uma forma correta, verificando todas as questões éticas, observando todos os pontos que um jornalista deve observar quando vai levar à sua audiência uma notícia. Ao mesmo tempo, também percebo que outros profissionais, por mais que não formados no curso de rádio, também consigam levar uma notícia de forma adequada. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que discutir também com respeito à experiência, né? Sabe que a experiência é muito importante. Se eu tenho atrás de mim 2, 3 jornalistas que estão redigindo para mim, eu vou tranquilo para a notícia, tá? Porque não adianta você ser jornalista e você não tem o melhor que a voz, entende? Às vezes quem está na frente do microfone, mas ele tem uma retaguarda muito forte que são os jornalistas. Então, a notícia vem pronta, ela já está prontinha para ir para o ar, o locutor chega, coloca no ar, né, e dá o toque final. Aí deixa com ele, porque o que veio já está pronto, né? Já foi feita a revisão, você que faz a notícia na Gaúcha, você sabe disso, né? E voltando a falar para você, você tem uma coisa muito importante que me chamou a atenção. Você tem um sonho, então corre atrás, né? Isso é o mais importante. Não adianta você ter curso superior se você não tem sonhos. Você tem que ter objetivos. Se você quer trabalhar em rádio, nós vamos tentar abrir o espaço para você. Olha, vai sair daqui empregado aí, ó. Tudo em nome da convicção, né? Eu acho que legal isso. A vida é assim. Com certeza. A vida é assim. Uma vez um amigo meu chegou para mim e me disse, olha, quando tu sonhares, tu sonha grande e longe. Eu não entendi. Como? Aí ele me explicou. Se eu tivesse sonhado grande como eu sonhei, aí perto, eu não era o Maurício Tirotsky sobrinho. Isso ele me disse para mim dentro da sala dele em Porto Alegre. Ele sonhou grande e longe. Então, se você tem esse sonho, nós vamos tentar ajudar a realizar esses sonhos. Bom, com relação ao tratamento da notícia, eu entro numa questão que o Fabiano abordou agora. Eu acho que passa muito pela empresa, do posicionamento da empresa perante isso. Eu desconfio de uma empresa que ela vai te pagar por uma coisa e te pedir para te fazer outra. Começa por aí, né? Ou então te pagar por aquilo sabendo que talvez não faça bem aquilo. Exatamente. Né? Então, acho que aí já começa uma questão errada, né? E uma coisa que o Ogair falou é a questão da experiência também. Conheci ótimos redatores que não passaram pela questão acadêmica, por uma questão de acesso à academia. Também é outra coisa eu trabalhei num grupo de rádios em Lajeado, chamado Grupo Independente. Deve ter 70 anos já, a Rádio Independente lá.
de excelentes redatores que não tiveram acesso ao curso superior e que hoje estão em vias de se aposentarem. Mas isso não desfaz a condição deles de ótimos redatores que a experiência empregou. Mas eu acho que a discussão tem que ficar nessa questão. Nós estamos em Santa Maria, temos um número expressivo de emissoras de rádio para o tamanho da nossa cidade, temos um curso superior, 2 cursos superiores em jornalismo e essa oferta do curso de rádio. Então, se uma empresa, aqui no nosso escopo, na nossa cidade, pede para uma pessoa, paga para uma pessoa fazer uma coisa, faz um desvio de função, eu acho que o errado aí não é nem o profissional, não acho que nem o sindicato nesse caso, e sim a empresa que está fazendo esse desvio de função. Eu acho que já passou, talvez há uns 10, 15 anos atrás, isso acontecia, de problemas na notícia, no rádio. Mas acho que hoje é muito difícil tu não ver uma qualidade, independente se é o locutor passando a notícia. Porque a notícia está muito bem escrita e há pessoas capacitadas escrevendo essa notícia. Claro que ainda há exceções dentro do nosso universo jornalístico e de rádio. Que ainda tu escuta certas pessoas falando, aí tem algum probleminha. E não é na questão de locução, é um probleminha na notícia. Ainda há, mas é muito, mas muito pouco mesmo. Hoje a qualidade está muito maior em todas as emissoras, tanto AM quanto FM de Santa Maria. Falando da nossa aldeia, como a gente fala. Bom, antes da gente entrar para a enquete, só queria fazer uma correção, que a gente quer lembrar aos nossos ouvintes que o Sindicato dos Radialistas ele foi contatado para falar sobre o assunto, mas o representante não foi encontrado e não retornou à produção do programa. Então agora a gente pode ouvir a nossa enquete, que foi feita com os estudantes de jornalismo da Unifra. Vamos ver o que eles pensam sobre o nosso assunto. Acredita que a informação passada por um radialista tem diferença se for passada por um jornalista? Com certeza, o jornalista tem um método de apuração e de entrevista e de todo o processo que a gente aprende na faculdade, enquanto o jornalista pega o que o jornalista fez e transmite para o leitor, para o ouvinte que está lá te ouvindo exatamente o que o jornalista fez. Eu acho que tem uma boa diferença e nada substitui um pelo outro. O radialista está lá para transmitir a informação do jornalista. Franciele Marques, 26 anos. Bom, independente de qualquer que seja a forma em que o radialista ou o jornalista produzem a matéria, eu acho que o mais importante é o conteúdo, né? O conteúdo que está em jogo no momento. O radialista, ele não tem a especificação técnica, né, de como produzir a matéria, até porque o radialista ele é formado para fazer locuções, né? Então, na maioria das vezes, o jornalista que tem que produzir para o próprio radialista. Então, não que tenha menos importância, mas o radialista não tem a formação técnica para que possa produzir a matéria da mesma forma que produz um jornalista. Fabrício Vargas, 28 anos. Eu não acredito que tenha alguma diferença, pode ser até que não tenha uma diferença durante a produção, pode ser que as duas notícias fiquem muito parecidas, mas eu acredito que é fundamental, eu enquanto graduando de comunicação em jornalismo, eu acho que é fundamental que jornalistas produzam as notícias, né? Afinal, não é à toa que a gente entra na academia, que a gente passa por disciplinas, que a gente aprende todo um processo de produção, de construção dessa notícia. Então, eu acredito que já que existem pessoas que passam por uma capacitação para fazer isso, eu acho que seria fundamental que elas fizessem isso também no mercado de trabalho. Rômulo Dávila, 24 anos. Eu acredito que sim, porque o jornalista ele estuda para entender o porquê da notícia. Ele forma um cidadão. Eu não tiro o mérito de quem é somente radialista e não possui o diploma de jornalista. Mas a pessoa que estuda 4 anos neste curso, ela tem uma capacitação maior do que quem não tem. Acontece que muitos radialistas não têm o diploma de jornalista e adquirem através da experiência, através do trabalho, o conhecimento, e então ele se sobressai aos outros. Mas eu acredito que a notícia de um jornalista, ela, se tu for comparar a mesma faixa etária, ela tem muito mais importância e muito mais relevância. Camila Joras, 21 anos. Eu acredito que, até por eu ser estudante de jornalismo, existe sim diferença entre uma notícia elaborada por um profissional que estudou justamente por conhecer muitas das técnicas de textos e de informações que são passadas. Então, por isso eu acredito que sim, há diferença de um profissional ou não do jornalismo emitir uma notícia. Aline Mendonça, 22 anos. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula.
No estúdio conosco, os jornalistas Guilherme Zanini, radialista da Rádio Gaúcha, e Guilherme Calcin, repórter do jornal A Razão, e os radialistas Fabiano Oliveira, da Rádio Atlântida, e Ogair França, da Rádio Membuí. O que vocês acreditam que o curso de radialista pode acrescentar na formação do jornalista no exercício da profissão? Muita coisa. Eu acredito que... Posso responder? Claro! Tá. Todo mundo tem o direito de responder. Eu acredito que possa, sim, incorporar muita coisa. Essa questão da técnica da locução, de como saber se expressar de uma maneira adequada, como pensar um programa de rádio, que às vezes a gente foca muito no rádio jornalismo e esquece que tem... Essa é outra coisa que eu acredito que tem que se desmistificar. Não entender o rádio como uma coisa só, mas entender que o rádio é feito por diversos segmentos. Tem quem faz rádio popular, tem quem faz rádio de uma maneira mais segmentada, tem pessoas que focam no rádio jornalismo. Então eu acredito que tem que desmistificar essa questão do rádio como uma coisa só. Então eu acredito que o curso de rádio sim possa te passar todas essas ferramentas para que você possa ser um rádio jornalista melhor ainda. A minha visão em cima disso, até comentei com o Fabiano antes, é que eu acho que esse curso de radialista, já que o sindicato é tão ortodoxo, né, em ter esse curso, eu acho que ele deveria ser, assim como uma visão minha, pode estar errada, pode estar certa, mas seria um complemento à nossa formação de jornalista da academia. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Assim como eu faço uma pós-graduação hoje, eu estou buscando um complemento para a minha formação. E esse curso de rádio teria que ser entendido como um complemento para se tornar um radialista realmente muito melhor. Questão de locução, eu acho que esse é o principal ponto, que há um problema muito sério. Na academia, a gente não trabalha essa parte de locução, mas até de fazer um programa de rádio, as especificações do programa de rádio, isso é muito pouco trabalhado. E talvez com um complemento, que daí sim seria esse curso, eu acho que deixaria jornalistas muito melhores, assim como eu acho que radialista também pode fazer. E a gente tem vários exemplos. Alexandre de Grande é um que é atual acadêmico de jornalismo. E há quanto tempo o Alexandre já está no meio do rádio? Então, buscou um complemento. Eu acho que é esse o detalhe. Ter complementos na nossa formação. Eu acho que isso seria importante. O curso de rádio ser um complemento na formação de jornalista. Calcin, eu tenho um exemplo da rádio que eu trabalhei lá em Lajeado, da Rádio Independente. Tinha um apresentador chamado, ainda tem, Paulo Rogério dos Santos, que é um fenômeno da comunicação lá na região do Vale do Taquari. Ele tem um programa há 30 anos, é um programa de manhã cedo, a partir das 5h30 da manhã. Ele, aos 55 anos de idade, ele entrou para o curso de jornalismo. Ele, com um patrimônio já formado, um profissional de êxito, há mais de 30 anos no microfone. Ele, como apresentador do programa dele, ele, aos 55 anos de idade, buscou a formação superior em jornalismo, entendendo que aquilo seria um complemento, como de fato foi no trabalho dele diário. Eu concordo, desde que não seja somente um complemento para o curso de jornalismo, mas sim para algum curso superior, porque existem vários outros profissionais de cursos, como por exemplo, cito um exemplo aqui, nós não teríamos no rádio hoje, por exemplo, um dos grandes nomes do rádio gaúcho, que é o KG, que é químico, né? O KG é químico, se não tivesse o curso de rádio também. Eu cito um outro colega, o Marcelo Menezes, que é da Atlântida de Caxias do Sul, que é um excelente comunicador de rádio. E cito um outro ainda, que todos vocês certamente conhecem, o âncora do Pretinho Básico, Alexandre Fetter, que não é jornalista, nunca frequentou o curso de jornalismo, muito pelo contrário, ele é radialista. Eu concordo sim que pode ser um complemento, mas não necessariamente para o curso de jornalismo, para um curso superior, quem sabe. E ainda assim faço uma pequena ressalva, porque entendo também que possam existir profissionais qualificados, mesmo que não tenham frequentado a academia. Neste caso, entendo que eles não deveriam e não poderiam trabalhar com radiojornalismo, mas sim com rádio, claro, né? Como locutores de rádio, como apresentadores de programas de entretenimento. É claro, a partir do momento em que ele passa a fazer a notícia, a trabalhar a questão de construção da notícia, aí eu já vejo de uma forma equivocada, que ele está de uma forma equivocada. Mas volto a lembrar que isso é também um posicionamento da empresa que o dedica para tal.
Até porque o radiojornalismo hoje está indo muito além do ar apenas, está indo Exato. muito além do microfone. Hoje o radiojornalismo engloba uma série de outros elementos, como até a própria migração do jornalismo de internet. Hoje um redator que faz texto para rádio, 2 minutos após ele ir para o ar, aquele texto já está publicado em um site de notícias da própria emissora de rádio. Então eu acredito que isso sim passa por uma apuração que a gente pega na faculdade de jornalismo. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que o radialista seria um complemento, né? Para dar mais uma força para o jornalismo. Porque você vem com a teoria, né? E nós entramos com a prática, com o conhecimento do meio. E isso é muito bom. Quando a gente consegue juntar e somar, né? É muito bom, vai fortalecer muito mais, porque essa gurizada, né? É tudo jovens que estão fazendo jornalismo, e é sempre bom você ter do lado uma pessoa mais experiente para arrumar você ao caminho esse, a saída é essa aqui, pela experiência que tem, né? Perde, o radialista perde em parte, mas ganha noutra. Ele tem também muita informação para dar, ele tem muito conhecimento do que ele faz, né? Tem muitos jornalistas, você sabe, você está no meio, que chega para trabalhar com um radialista experiente, ele fica meio, né? Aí você tem que abrir espaço, olha, é por aí que nós vamos trabalhar, esqueça aí, vamos tocar o barco, nós temos que tocar esse programa no ar, nós temos que fazer esse jornalismo assim, e tem que ser, o radialista tem que ser o complemento para fechar. Aí você está jornalista, radialista, e vamos embora, e vamos tocar o barco, e vamos abrir espaço para todo mundo trabalhar. A gente fala aqui, né, da nossa profissão, mas quem tem a ganhar mais, com tudo isso que a gente está discutindo, é o nosso público-alvo, é o produto final, né? Claro, é o produto final. Bom, nós sabemos também que a legitimidade da profissão de radialista, ela data lá de 1978, é bem antiga, né? Mas a obrigatoriedade do curso de radialista para exercer a profissão é algo bem recente, em torno de 4 ou 5 anos. Nós gostaríamos de saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que essa obrigatoriedade ela não está ultrapassada, ela não é considerada ultrapassada ou até mesmo um exagero para um profissional estar habilitado a trabalhar nos mais diversos meios de comunicação. Eu acredito que não. Eu acredito que não está ultrapassada. Reconheço que existe e deve existir uma grande discussão acerca disso ainda, mas não está ultrapassada. Acredito sim que possam existir algumas adequações. Aí sim. Mas no caso de não existir a obrigatoriedade, a gente já pode começar a discutir uma outra coisa. Daqui a pouco não precisa ser radialista, mas também não precisa ser jornalista. Né? A partir do momento que se abre esse leque, a partir do momento que o sindicato passa a ser um pouquinho mais, aliás, um pouquinho menos irredutível. Então existe muito uma forma de a gente perceber de que forma isso vai se dar, de que forma isso vai se estabelecer. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para comentar o seguinte. Nós falamos bastante aqui sobre a academia se posicionar de uma forma clara e contundente sobre a sua grade curricular, mostrando que o acadêmico não precisa fazer o curso, porque ali ele aprende tudo que é necessário, mas nós também devemos aqui, e aqui quem fala é um ex-professor do curso de rádio, como o Guilherme citou, e ele também foi, é se o curso de rádio também está atendendo a essas demandas e se realmente está formando bem o radialista. Isso é importante se questionar também. Porque a gente percebe, eu presenciei situações de que o próprio sindicato do radialista se posicionando contra um curso oferecido, porque de repente não atendia a exatamente o que o sindicato queria. Então existia um atrito entre a instituição de ensino que oferecia o curso exigido pelo próprio sindicato. Acaba sendo até um contrassenso. Então, eu acredito que tem que ter um diálogo maior aí, né? E no meio disso, um estudante que quer fazer o curso para trabalhar, de repente até um jornalista, imagina, um jornalista que fez o curso, daqui a pouco ele fez o curso de jornalismo, ele fez o curso de rádio, e o sindicato barra o curso de rádio, dizendo que aquele curso já não é mais válido. Imagine. Bom, então, a gente aprende na graduação, né, que o jornalista ele precisa ser imparcial, enquanto os radialistas, alguns, eles costumam ser opinativos, por estar à frente de um veículo de comunicação, enfim, noticiando. A opinião de um radialista, ela pode influenciar na opinião pública? Sem dúvida. Olha, eu acho que sim. Eu acho que esse negócio de imparcialidade tá meio fora já do... Dizer que eu sou imparcial é muito complicado. Eu acho que todo mundo tem um posicionamento. E
a notícia, o público, é evidente que o público ele vai entender de alguma maneira o que aquele jornalista ou radialista está falando. Se eu sou de posição esquerdista, é óbvio que num comentário, por exemplo, que eu vou fazer num programa de rádio sobre política, vai estar evidente o meu posicionamento esquerdista. Talvez, claro, de uma maneira mais branda. Aí eu acho que a gente tem que ter também... Não é porque eu sou esquerdista que eu vou ficar indo contra o centro ou contra a direita. Não, eu acho que tu tem que ter aquele meio termo. Não ultrapassar o limite da tua visão daquele tema para a informação. A informação, a tua opinião é uma coisa. O teu jeito de pensar ela é uma coisa. Agora, com muito cuidado. Imparcialidade, hoje, eu acho que não existe em veículo algum. Eu acho que existe o cuidado. Cuidado da visão de cada pessoa que está pegando o microfone para fazer uma reportagem, para dar a sua opinião. Rádio não tem imagem. Então, a grande característica do comunicador de rádio é descrever as coisas. Então, eu acredito que sim, o radialista, o locutor de rádio, o noticiarista, ele em algum momento ele precisa se posicionar. Ele precisa se posicionar para que seja narrado de maneira plena aquilo que de fato aconteceu. A gente tem... Eu, por exemplo, eu trabalho num programa que ele é de manhã cedo. E a gente recebe muita reclamação de ouvinte de trânsito, de mau atendimento em posto de saúde, coisa e tal. Se for única e exclusivamente apenas falar aquilo que aconteceu, sem que em algum momento tu tenha um ponto de vista um pouco mais enérgico, obviamente respeitando os limites éticos estabelecidos, eu acredito que pelo Departamento de Jornalismo da Rádio, aquilo deixa de fazer sentido. Estou meramente... porque assim, não tem imagem, tu tem que descrever de alguma forma. E às vezes a maneira de descrever tem que ser um pouco mais contundente. E um grande exemplo, Zanini pode dizer, o Zanini também, foi na questão das manifestações que a gente teve, na época da Copa das Confederações, enfim, o povo indo pra rua. Pô, a descrição do rádio. Estão quebrando a agência do Banrisul, da Caixa Federal ou qualquer uma. Como é que tu não vai dizer isso? Porque eu sou a favor das manifestações pacíficas, ou algumas mais exaltadas. Eu acho que tu tem que dar aquela informação. Tu está vendo, o jornalista às vezes podia ter ficado um pouco meio receoso. Estão quebrando a agência, não vou dar essa notícia, vou meio que fechar os olhos. Não, por ser a favor das manifestações. Eu acho que isso entra a questão ética. E questão do rádio, já que a gente está no rádio, é questão de contar o que está acontecendo. E aí pode cair muitas vezes por terra a tua ideologia, a tua maneira de entender as coisas, tu ser a favor da manifestação ou tu ser contra, que muita gente brigou, porque veículo X é contra as manifestações e fica só mostrando o lado ruim. O rádio só está mostrando o lado ruim, que estão quebrando, mas o lado bonito da 60 mil pessoas nas ruas, gritando, vem pra rua, não foi dado. Não, isso é uma mentira. Quem tá falando isso, ou não tá ouvindo direito, ou não tá entendendo as situações, porque foi mostrado. Tá quebrando a agência do Banco X, mas também tem 60 mil pessoas na rua que estavam pacificamente vibrando e pedindo mudanças no Brasil. Então aí que vem a questão de tá passando informação, ok, mas tem que ter muito cuidado no que está fazendo. E o rádio, que é falado, obviamente, e que tu tem que falar o que está acontecendo, o que tu está vendo, eu acho que não pode ser jamais visto de uma maneira A ou B da questão. Eu começo falando aqui sobre algo que eu aprendi no primeiro dia do curso de rádio. Quem me falou isso foi o professor Quintino Oliveira, um dos grandes nomes do rádio em Santa Maria. Ele falou que o microfone de uma rádio, ele é uma arma. Eu hoje adequo e digo que é um instrumento. Por quê? Porque por vezes, eu cito aí o que o Guilherme colocou agora há pouco, no que diz respeito às manifestações da audiência da Rádio Gaúcha, quando reclamam do posto de saúde, quando reclamam de outras situações. O radialista é, naquele momento, a voz da comunidade. E ele precisa, nesse momento, se posicionar como a voz de quem não tem voz nesse momento. Ele precisa, nesse momento, ser o start de uma mudança que vai acontecer a partir da fala dele. E isso torna a profissão cada vez mais importante também. E para o Ogair, como é que o senhor acha? Olha, o cuidado é muito importante porque nós somos formadores de opinião, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vai para o ar. A imparcialidade não existe, né? Todo mundo sabe que se eu sou de esquerda ou sou de direita, todo mundo vai sentir. Se eu sou gremista ou sou colorado, todo mundo vai sentir. Uns enganam melhor que os outros. Bom,
Eu acho Tu é colorado, Gair. Tem o cara, né? Bom, eu acho que a informação ela tem que ser colocada no ar com muito cuidado, né? Eu tenho muito medo de interagir com o ouvinte no ar. Eu tenho muito medo, porque é muito perigoso, tá? Você não sabe o que ele vai dizer lá. Depois que ele disse, todo mundo ouviu. E aí você tem que estar costurando isso aí, né? Isso é complicado. Então, tem que ter muita calma, porque nós fizemos uma coisa que é formar opinião. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ser muito cara de pau aí e entrar numa fria e arrumar uma grande confusão. Porque, como você disse, não tem imagem, só tem áudio. E quanto ao diploma em jornalismo, existem empresas que exigem o fim dele, uma vez que facilita a contratação de novos profissionais, tendo só o curso de radialista. Mas ainda assim, elas insistem em contratar profissionais com renome e sem nenhuma formação. Bom, o lucro é a audiência que atrai essa empresa e que escolhem, por exemplo, chamar o fenômeno Ronaldo Nazário para comentar jogos de futebol. A lógica indica que, se formando em comunicação social, jornalista, formador de conteúdo, ele está apto a atuar em qualquer área. Portanto, não é preciso pedir um registro para rádio, internet, TV e jornal impresso. O jornalista, portanto, ele é polivalente, ele filma, ele cria site, ele tira foto, ele transmite e entrevista. Nós entrevistamos o jornalista Nando Gross, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, para saber o que ele pensa sobre o assunto. O que tu pensa sobre o jornalista que faz os 4 anos de graduação e não pode atuar no rádio sem o curso de radialista? Olha, isso é um dos absurdos que a gente tem na nossa legislação, né? E é uma legislação que está em andamento, já mudou algumas vezes, mas a gente tem essas distorções. Durante algum tempo isso não precisava, isso de certa forma virou até uma novidade. Sempre o jornalista diplomado, como a gente chama, aquele que fez a faculdade, pôde atuar em qualquer veículo, porque ele se forma numa faculdade de comunicação para produção de conteúdo. Aonde ele vai botar esse conteúdo? Bom, aí depois, se vai ser no rádio, na TV, no jornal. Hoje tem muito mais do que isso. Hoje a gente trabalha com um jornalista multiplataforma, né? Então é uma coisa completamente fora da realidade, anacrônica, né, que precisa ser mudado. Mas a gente está vivendo um momento onde o próprio jornalista não tem o seu diploma valorizado. O que deve acontecer, a gente espera, né? Porque tem um projeto de lei no Congresso que já foi aprovado, e já que o diploma, na lei, pela legislação, já perdeu no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não tem volta, né? Só uma nova lei pode fazer com que volte a obrigatoriedade do diploma. E isso é o que está para acontecer, a gente torce para que aconteça. Agora, essa divisão é muito mais uma divisão política do que qualquer coisa, né? A força sindicato dos radialistas contra o sindicato dos jornalistas. E o jornalista em si, que o estudante, enfim, quem se forma, que não tem nada com isso, fica penalizado. Mas é anacrônica, fora de época, é uma coisa que a gente tem que lutar para que acabe. Então, quem se forma está apto a produzir conteúdo de jornalismo em qualquer plataforma. Pelo menos é isso que se espera de uma universidade. E Nando, tu acredita que o curso de radialista ele realmente acrescenta para o conhecimento do jornalista? Ele faz alguma diferença? Não. Eu acho que qualquer curso que a gente faça, ele sempre vai ajudar em alguma coisa, né? Uns mais, outros menos. Acho que o jornalista, depois de se formar, quanto mais ele puder estudar, ok, ótimo. Mas para se capacitar cada vez mais na sua profissão. E não para buscar uma legislação. O curso que dá, né, o registro de radialista é um curso menor, é um curso pequeno, dado por pessoas, né, que alguns do mercado, outros fora do mercado, mas não é um curso de referência, não é um curso muito abaixo. Para um aluno, por exemplo, que sai formado de uma universidade, é um retrocesso, é um curso que não tem nenhum sentido, não vai acrescentar para ele nenhuma graduação, nenhum conhecimento, a não ser alguma coisa de prática, de poder falar num microfone de estúdio, de fazer uma matéria e tal. Mas isso tudo eu imagino, né, que ele tenha feito na faculdade, é o que se espera de uma faculdade. Então não tem nenhum sentido. Esse curso, para quem é jornalista, esse é um curso bem menor. É um curso que poderia ser para quem está fazendo segundo grau, ou para quem não tem nenhuma formação. Agora, para jornalista, ele é um curso que não acrescenta rigorosamente nada, a não ser esse fato de a gente estar sempre querendo aprender, de criar conhecimento aqui e ali. Agora, hoje ele é feito basicamente para
quem quer buscar um registro para trabalhar e não para se capacitar profissionalmente. Hoje é em busca de um registro, muito mais do que qualquer outra coisa. E quando tu começou no rádio, tu se sentiu apto a trabalhar apenas com teu curso de graduação ou tu sentiu a necessidade de fazer o curso de radialista? Não, eu não precisei fazer. Eu sou antes dessa legislação absurda aí. Não precisei fazer e nem senti a necessidade de fazer. Eu senti a necessidade de me capacitar. Eu estudo até hoje. Eu estou na faculdade fazendo MBA em gestão, em novas mídias. Eu continuo estudando e acho que as pessoas têm que sempre buscar estudar. Agora, se capacitar, ser melhor. E não estudar simplesmente para buscar um registro. Isso, graças a Deus, eu não precisei fazer. Né? Mas muitos colegas meus que já estavam trabalhando há muito tempo em veículos de comunicação e que tiveram que sentar lá e fazer o curso para ter o registro de radialista a partir do momento que veio essa lei. Eu já tenho o registro de radialista, já tinha ele desde a época que tinha me formado. Então já tenho o registro de radialista e de jornalista. Então não precisei passar por isso. Mas vi muita gente, e aqui na RBS especialmente, um bando, né? Muita gente teve que buscar esse registro profissional fazendo o curso, né? Aqui em Porto Alegre, ali na CEPLAN, que é onde se busca esse registro de radialista. Então tá, Nando, muito obrigada pela tua entrevista. Tá bom, um abraço a todo mundo aí. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, o Nando Gross, ele disse que o curso, para complementar a profissão, eles são fundamentais, mas para exercer ela não. A gente gosta sempre de lembrar isso que ele comentou. Bom, então, para complementar, o Nando Gross, ele diz que os cursos, para complementarem a profissão, eles são fundamentais, mas para exercer ela não. E para finalizar, a gente gostaria que vocês dessem, assim, as suas palavras finais em relação ao tema do nosso debate de hoje. Podemos começar com o Guilherme Calcin? Podemos, sim. Um tema atual que tem que ser debatido, e a gente, entre 4 pessoas aqui, debatedores, a gente debateu questões importantes como complemento na educação, movimentos na grade curricular que somem ao curso de jornalismo, aos jornalistas, a forma ortodoxa que é visto que o sindicato dos radialistas está conduzindo dessa maneira, e a gente lembrou aqui em off também a forma talvez meio esquecida dos sindicatos, do sindicato dos jornalistas nesta função toda. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pelo tema que vocês abordaram. E eu acho que esse tema também ele pode ser ainda muito mais abrangente, a TV, a internet. Hoje, o Zanini lembrou bem, o jornalista que está no rádio, ele precisa, além de falar, ele vai ter que escrever, porque a notícia que ele está falando, daqui a pouco vai ter que estar na plataforma da internet. Então, excelente o tema que vocês escolheram. Muito obrigado pelo convite. E prazer estar dividindo a mesa com o Fabiano, com o Guilherme e com o Zi. Muito obrigada, Guilherme. E Guilherme Zanini, para ti, a tua última palavra, vamos lá. Eu acredito que esse debate seja importantíssimo, porque afinal de contas a gente debateu aqui, agora todo esse tempo aí, em função de uma coisa que não está bem esclarecida. Então, eu acredito que o que deva acontecer, sim, é um diálogo maior entre a universidade, entre o sindicato dos radialistas, entre o sindicato dos jornalistas. Que essas categorias possam se unir para que nós, profissionais, possamos ter cada dia melhores condições de trabalho. E seu Ogair? Bem, eu também concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, quero cumprimentar vocês pelo tema, né? Em segundo lugar, agradecer o convite, que me é muito honroso estar junto com essa turma aqui. Eu acho que o Guilherme colocou muito bem. Acho que nós temos que discutir faculdade e os 2 sindicatos. Essa é a grande verdade. A faculdade também tem que se posicionar na sua grade, chamar os sindicatos e conversar, né? Porque só através da conversa que nós vamos chegar a um denominador comum. E dizer ao pessoal de jornalismo que fique tranquilo que se tiver que fazer esse curso, vamos complementar tudo isso aí para que vocês sejam os profissionais de alto gabarito, que eu sei que a Unifra tem todas as condições para colocar você no mercado. Fabiano, vamos lá? Bom, Ezequiel, Laura, quero começar dizendo que é muito legal falar de rádio em rádio,
principalmente dentro de uma academia. Então isso é muito legal mesmo. Agradeço o convite de vocês, acredito que o tema ele é super pertinente, afinal de contas trabalha não apenas com os profissionais, mas também com os ouvintes, porque são eles que recebem essas informações, são eles que recebem essas notícias. Acredito que nós temos ainda muito para discutir a respeito disso e me coloco à disposição para em outros momentos conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão bacana. Tá ok, então. Nós agradecemos a presença de todos, tá? E aos nossos ouvintes do Ponto e Vírgula, esperamos que a gente tenha conseguido aí esclarecer um pouco mais sobre essa situação dos radialistas, dos jornalistas e do radiojornalismo atual. O programa Ponto e Vírgula fica por aqui. Na locução, Laura Gross e Ezequiel Dalbello. Na edição, Thaís Herle. Na supervisão, professora Áurea Fonseca. E na técnica, Clenilson Oliveira. Boa noite. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário